Esta ilha de Moçambique, encontrada por Vasco da Gama a caminho da Índia, foi uma das capitais do Império Português. Foi também por isso cobiçada por muitos. Hoje, a sua história é ainda o ponto de partida de uma narrativa que começa na mítica fortaleza na Ponta Norte. É a partir dela que vamos chegar à história da Nossa Senhora da Consolação. Uma das razões mais interessantes da existência desta fortaleza é perceber porque é que ela foi construída neste sítio e porque é que adquiriu esta dimensão. De certa forma, a ilha tornou-se estratégica porque era necessário um porto de abrigo e a ilha tinha uma localização no fim do canal de Moçambique, de certa forma, à saída das zonas de ciclone e do começo da monção. Nessa altura foram desenhadas, que corresponde mais ou menos à altura da construção de Mazagão, foi desenhado também, foi desenhada a fortaleza de Diu, que é de certa forma semelhante à fortaleza da ilha, e a ilha foi a última a começar a ser construída. Obviamente eram precisos recursos e justificações internas para disponibilizar dinheiro e artesãos para construir estas peças, e foi de facto desenhada com uma dimensão completamente fora de escala em relação ao tamanho da ilha. Mas o grande controle militar do Índico era feito com armas e era feito com estas proteções, quer dizer, era essa a grande vantagem da Marinha Portuguesa. A consistência da própria fortaleza foi já testada antes da conclusão da sua construção. E também dizer que esta fortaleza levou 62 anos a ser construída. Começou em 1558 e viria a terminar em 1620. Agora, 62 anos é uma eternidade. E por que assim? Porque os seus construtores, que eram os engenheiros, os técnicos, vinham das regiões portuguesas da Índia, das praças portuguesas da Índia, Dão, Dio, não é? E Goa. E eles não conseguiam suportar com a hostilidade do Grima, que era a ilha. Então, tinha muitas dificuldades. E durante o processo, o resto do pessoal que construía aqui eram pessoas escravos. E essa pedra toda que está aqui foi uma pedra que foi retirada dos bairros de Macuti, uma zona muito baixa, e que foi usada para construção. E a única pedra que teria vindo do reino não se encontra necessariamente ao longo da muralha da fortaleza, mas podemos vê-la na capela de Nossa Senhora do Baluarte. Da costa oriental da África chegavam rotas importantes do interior do continente, do Império do Zimbábue e de outros impérios, e rotas de ouro, não apenas, mas rotas de ouro, rotas de escravos, rotas de produtos agrícolas, o vale do Save e Zambésia estão relativamente perto. Portanto, ali chegavam rotas africanas e claro, onde chegavam rotas africanas iam-se enxertar rotas do Oceano Índico, de comerciantes árabes, de comerciantes hindus, etc., que iam ali buscar matérias-primas e trocá-las por outras. Claro, quando os portugueses chegam, tentam enxertar-se nessas rotas e há uma componente que até aí não existia. A ilha começou por ser a capital de uma coisa que depois mais tarde foi Moçambique, mas que era uma série de estabelecimentos portugueses, mais ao sul ou mais ao norte da costa oriental da África. E a ilha, no fundo, era capital porque tinha uma situação estratégica e de defesa muito boa. Era uma ilha, desde logo, mais facilmente defendível, quase toda ela cercada, como ainda hoje está, por um forte, por fortalezas, enfim, muito poderosas, portanto, era dificilmente expugnável, praticamente era segura. Aí habitaram os governadores de Moçambique até muito tarde, até o século XIX. O Palácio do Governo, que lá existe ainda hoje, é um palácio que se vê perfeitamente, que foi ainda utilizado no século XIX, só mais tarde é que a capital de Moçambique se desloca para o sul, para o atual Maputo, e, portanto, aquilo era a capital de Moçambique, mas não era bem por isso que era importante. Era porque, no fundo, era o último ponto no Oceano Índico de apoio a todo o comércio e a toda a navegação do Oceano Índico. Era o sítio onde chegavam, digamos, os frescos vindos de Portugal, ou vindos mais tarde do Brasil, ou vindos inclusivamente da costa ocidental da África. E nós tínhamos uma concepção de império um bocado à fenícia. Era como um relógio de precisão. Tínhamos de ter uns pontitos, poucos, porque nós éramos poucos, uns pontitos
que apoiassem as rotas. E, portanto, ali, o Afonso Albuquerque explica isso muito bem ao Dom Manuel, precisávamos 5 pontos para dominar o comércio do Índico e o comércio para a China. Portanto, esses pontos eram fundamentais. Era este, era Hormuz, era Socotorá, era Ceilão e era Malaca. Bem, depois um apoio na costa da Índia. Isso eram 5, 6 pontos. Os holandeses queriam exatamente a mesma coisa. E, portanto, começaram a atacar os nossos pontos, porque esses já sabiam que estavam bem situados. Portanto, atacaram Hormuz, os ingleses também, Socotorá caiu, o Sri Lanka, Colombo cai, Malaca cai, 1648, esse meado do século XVII é de facto mau para nós, e, portanto, esses pontos ficam tomados, o que quer dizer que as placas ainda ficam mais isoladas. Os holandeses, a rota que conheciam, ou a rota que queriam conhecer, era a rota que os portugueses controlavam na altura. E, de certa forma, os holandeses, numa fase de pesquisa, numa fase inicialmente, obviamente foram onde já existia um assentamento, uma fortificação portuguesa, portanto, seguiram os mesmos passos, e, por essa razão, a primeira tentação foi ocupar a ilha. Portanto, houve algumas aproximações e houve 3 ataques significativos em 1603, 1604 e 1607. O cerco de 1607 é um cerco particularmente importante porque foi o mais longo e no fundo que testou a eficácia de uma fortaleza desta natureza em relação a um ataque. Ela, mais uma vez, coincidiu com um bloqueio em Goa. Foi consertada, houve um bloqueio em Goa e a chegada de uma frota à ilha. Houve uma aproximação durante as primeiras semanas e os holandeses optaram depois por fazer uma entrada, um desembarque a sul da ilha. Há várias descrições destes ataques. Eu li uma das descrições portuguesas, de um cronista português, que já contou a história é uma história em segunda mão, e uma descrição holandesa. Não são necessariamente coincidentes, o que não deixa de ser interessante. A descrição holandesa faz uma apologia da organização, da eficácia e tal, e do lado português eram uns tipos barbudos e com mau aspecto, que não eram capazes de se organizar, mas de facto os dois coincidem no facto da guarnição não estar presente. E eu penso que o número total de defensores no começo do ataque, juntando a guarnição que cá estava, ou a parte da guarnição que cá estava, e os homens disponíveis, que nas crónicas são chamados de portugueses, não é? Era um número de 50. E eles resistiram durante os primeiros 3 meses, até à chegada de reforços e até ao aviso do capitão que estava em Sofala, até, no fundo, a recomposição da defesa, resistiram, obviamente bloqueando a entrada no canal, portanto, impedindo que o poder de fogo holandês se conseguisse posicionar de maneira a danificar as muralhas e, de certa forma, iniciar a invasão. Portanto, foi um desembarque lento e foi feito um cerco tradicional, de certa forma, de aproximação, era um processo em que eram escavadas valas, existia anteriormente um fosso na parte sul da fortaleza. O cerco causou imensos mortos, obviamente, porque havia falta de abastecimento de comida e havia... Mas não houve falta de água, que é um aspecto interessante. Ou seja, nesse sentido, a fortaleza foi autossuficiente. Nesse momento, além dos 50 homens, havia população civil e escravos que eram escravos domésticos, a maior parte deles, e alguns escravos dos militares, digamos, do capitão, e calcula-se que fosse um número de 400 pessoas ao todo que tinham que ser alimentadas e que tinham que ter água suficiente para sobreviver, e de facto a água não foi o problema, isso é óbvio. O que revela que a estratégia, as opções de recolha de água e a garantia de um bom armazenamento foram um dos fatores que permitiram resistir aos ataques. O outro é, obviamente, a situação estratégica da ilha. Ela está estrategicamente colocada na defesa do canal. A ilha é tão velha, sua bonita ao continente. A ilha é tão velha, com a sua bonita.
uma ilha encravada na rota mais cobiçada do planeta, tinha mesmo de ser palco de conflitos e desastres. Não é exagero dizer que nas suas águas repousaram tesouros imensos e que delas saíram já verdadeiras fortunas. O espólio mais impressionante terá sido mesmo o que estava contido na carga da mítica Nossa Senhora da Consolação. A história do Nossa Senhora da Consolação de 1608 é uma história muito engraçada. Era durante a guerra entre Holanda e Portugal quem está a dominar o negócio entre a Ásia e a Europa. Durante uma noite os holandeses entravam aqui e roubam um barco que era a Nossa Senhora de Consolação e tentavam de tirar este barco afora da Bahia para fugir com o barco. O comandante Ataíde, que era o comandante da Fortaleza São Sebastião, chegou a saber que este holandês era a passar a Fortaleza e com todos os canhões em cima dos holandeses, os holandeses cortavam este português e o português ficou no meio do canal, em frente da Fortaleza. O comandante Ataíde mandou um barco pequeno para fazer um fogo em cima do barco, porque nesta altura a maneira como estes barcos eram construídos era ainda um segredo muito grande, um segredo industrial. E para evitar que os holandeses vão aprender os pequenos tricks dos portugueses, a única maneira era afundar este barco. Encontramos neste barco artefactos da Europa, do África, do Ásia e da China, que significa estas distâncias enormes que estes barcos nesta altura as viagens destes barcos e significa, dizemos, estes objetos multiculturais que os portugueses trazem para casa. Histórias como a da Consolação falam de heróis cujo nome se perdeu. O cerco à fortaleza da ilha de Moçambique tem pormenores que só agora começam a ser resgatados do fundo do mar. É verdade que o rastro da história de Portugal está espalhado por quase todo o mundo, escrito nas ruínas de pedra. Mas a história está também debaixo das ondas de muitos oceanos, fruto das rotas traçadas nos mapas da exploração marítima portuguesa. Uma vez que os nossos historiadores encontram um naufrágio do valor cultural histórico e temos suficiente informação sobre a área do naufrágio, andamos para tentar encontrar um naufrágio para salvaguardar, porque assim temos uma possibilidade de chegar lá antes dos caçadores do tesouro. Em caso da Nossa Senhora de Consolação, de 1608, a história era diferente, porque sabíamos de um naufrágio que era onde os pescadores eram a roubar ânforas e chumbo. Chegamos neste naufrágio, mas agora a primeira pergunta era: precisamos identificar cada naufrágio e uma verdadeiramente história dos detectives. Nós somos felizes do trabalho quando a publicação final do nosso projeto deste naufrágio tem uma identificação, é quase um trabalho forênsico para entender exatamente que é, porquê e como aconteceu e de resgatar os restos. Neste barco foram encontrados uma grande quantidade de artefatos. O que nós pensamos que aconteceu
foi que quando o navio deu naquela área de pouca profundidade, o barco caiu sobre a banda de estribordo. A cair sobre a banda de estribordo, o barco fez isto, o balastro escorregou, o balastro normalmente está no fundo do navio, escorregou sobre a banda de estribordo, protegendo a banda assim. A outra banda ficou totalmente fora da água, porque a profundidade lá é muito pouca, são 6 metros, aqueles navios tinham uma envergadura grande, ou seja, tinha muitos metros de madeira por em cima da água. É por isso que o comandante Ataíde da Fortaleza mandou queimar o barco à noite para forem lá queimar, os soldados a queimar o barco, porque veia-se de muito longe, ou seja, os holandeses podiam ver com facilidade onde que o barco tinha ficado, ir lá e recuperar as coisas que ainda estavam no barco. Esta é uma também das razões pelas quais nós já começamos a pensar que podia ser a Nossa Senhora de Consolação, não só um barco português da primeira metade do século XVII, mas precisamente a Nossa Senhora de Consolação, porque todos os madeiros que ficaram, os poucos madeiros, foi até 50 centímetros só, que ficou da banda de bombordo, que ficou vivo, todas as pontas estão queimadas. Isso quer dizer que a madeira queimou-se até o contacto com a água. E então toda essa parte que ficou já com o balastro, todas aquelas pontas de madeira estavam queimadas, tinham rastro de ter sido queimadas. E é mais uma indicação durante a investigação, como é que vamos chegando a se é Nossa Senhora de Consolação, se é só um barco português da primeira metade do XVI. A natureza dos objetos que começamos a encontrar, alguns em cima do sedimento, alguns já um pouco mais embaixo do sedimento, era muito curiosa, porque tínhamos uma mistura de objetos feitos na China, na Índia, na Europa, moedas feitas em América. Acho que é o primeiro exemplo de globalização que eu tenho ideia, porque só em um barco tens objetos de todos os continentes, da volta ao mundo todo. E também pela tipologia de alguns daqueles objetos, principalmente as botijas e os restos dos grandes martabanes ou storage jars de Ásia, já tínhamos uma ideia de que estávamos na primeira metade do século XVII. Portanto, primeira metade do século XVII, um navio com aquela mistura cultural de objetos de todo o mundo e com a potencialidade de uma grande parte dos cascos que tem sobrevivido, pois tudo isso junto faz uma grande descoberta, e foi assim como começamos a ter a ideia de que era realmente importante escavar aquele naufrágio. O que realmente foi mais conciso para nós confirmar que o barco era realmente português foram uns selos de chumbo que estão feitos na forma da esfera milar. Isso não ia ser espanhol, não ia ser... E se fosse só uma pessoa pode pensar que pode ser até um souvenir em um barco estrangeiro, mas era um grupo grande daqueles selos que evidentemente estavam a selar a carga que pertencia à coroa. Portanto, aquilo sim foi já quase como que um carimbo de que o barco era de procedência portuguesa. Depois de já ter feito a escavação completa e ter começado o estudo da estrutura de madeira, aquela técnica de construção só faziam os portugueses. Não era um barco espanhol, não era um barco holandês, nem inglês. Portanto, realmente dúvidas não ficam. A exploração submarina é uma atividade complexa que revela tesouros escondidos. Mais importante ainda, dá a conhecer a história de povos e lugares cujos hábitos e tradições se arriscavam a ficar perdidos no mar. A pesquisa é difícil e a exploração dos naufrágios tem perigos, mas é recompensadora. A escavação arqueológica foi levada a cabo durante 2 temporadas de 6 meses cada uma, com uma equipa entre os momentos de maior quantidade de pessoas e os de menor, porque tivemos algumas diferenças durante esses 2 anos, aproximadamente de 15 mergulhadores, incluindo arqueólogos, desenhadores, pessoal de apoio, mas na água.
perto de 15 mergulhadores e tivemos um total de mais de 3.000 horas de mergulho. Portanto, é que foi preciso remover aquela loma de balastro, foram aproximadamente 250 toneladas de pedras que tivemos que mover à mão, porque muitos dos artefatos estão misturados com aquelas pedras, então não pode-se remover assim sem cuidado, hay que ter muito cuidado porque há peças frágeis dentro daquelas pedras. Então, o processo de escavação do naufrágio, se pomos tudo junto, foi aproximadamente de 12 meses, mais de 3.000 horas de mergulho e mais de 250 toneladas de balastro que tivemos que remover. Ao mesmo tempo tem que se fazer com muita delicadeza, com muito cuidado, porque aqueles objetos, como já encontramos, porcelana chinesa, que é muito frágil, objetos de vidro, todo dentro, misturado com o balastro, não pode acontecer que por uma manipulação desajeitada vai-se a partir um objeto deste que tem sobrevivido durante 400 anos. Nossos mergulhadores já têm uma longa experiência neste tipo de projetos arqueológicos durante muitos anos e eles realmente sabem que o que têm que fazer para diminuir aquele perigo da fragilidade dos artefatos para o mínimo. Há muitas tarefas que decorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, o balastro é removido à mão e depois é trasladada com um barco até uma área que é livre de qualquer vestígio cultural. Quando a estrutura de madeira fica limpa, já outra equipa de mergulhadores que está a remover qualquer sedimento que fique entre as madeiras e a começar a fazer o fotomosaico. O fotomosaico com um trípode, com a máquina em cima que vai se mover passo a passo, metro a metro, o que se vai descobrindo a estrutura da madeira. E detrás vem o desenhador fazendo o desenho próprio das madeiras e das juntas, porque há muitos destes detalhes construtivos destes navios que não é possível de ver só nas fotos. Por isso que é preciso também o desenhador arqueológico lá embaixo para poder registrar estes detalhes. Encontramos muitos objetos, artefactos únicos bastante interessantes e decidimos para doar todos estes artefactos ao Museu da Marinha da Ilha de Moçambique. Montamos centro de conservação, deve ser a única centro de conservação na costa leste da África e conseguimos reabrir o Museu Marítimo da ilha. Nós identificamos a ilha de Moçambique e a província de Nampula a zona mais importante para naufrágios nas águas territoriais. Encontramos até hoje, eu acho, mais ou menos 30, só ainda é muito para encontrar. Mas quando nós chegamos na ilha de Moçambique em 1999, já ficavam lá 2 grupos a trabalhar ilegalmente. Temos grande esperança que vamos encontrar ainda por menos 10 naufrágios importantes, porque a informação dos arquivos é claríssimo. Agora é a grande pergunta, vamos chegar primeiros ou já chegavam outras pessoas antes de nós? Isso é uma corrida e esperamos que vamos ganhar por menos alguns destes naufrágios.
historiadores que apontam os conflitos marítimos do século XVII como a Primeira Guerra Mundial. Isso ajuda a perceber que há 500 anos o mundo já tinha o tamanho real e já europeus lutavam nos mares do Sul pela supremacia económica. Assim se conclui que a globalização nasceu aqui, no desenho das rotas entre o Oriente e o Ocidente. É aí que Moçambique teve e tem um papel determinante, hoje como há 500 anos. Quem hoje percorre as ruas estreitas do interior da ilha conhece o mercado, espreita a chegada dos pescadores e ouve os chamamentos religiosos. Os olhares são de gente que viaja, de gente que olha para lá das ondas e que tem as suas origens em muitos pontos do globo. E o encanto da ilha nasce também do somatório de experiências dos seus habitantes, tanto quanto das suas pedras. Nós, a partir da ilha, encontramos o mundo todo. É daqueles lugares do mundo onde parece que encontramos todas as gamas cromáticas que podemos encontrar. Nós temos essa sensação nos seus ritmos de vida. A ilha vive muito ao ritmo da maré. A maré sobe, os pescadores chegam com o peixe, descarregam o peixe é distribuído pelas famílias, as famílias começam a comer. É o tempo da alimentação. A maré desce, os pescadores partem, vão para o trabalho. Dentro da água há um mundo também. Há um mundo de cor, há um mundo onde os pescadores vão buscar os seus peixes, umas vezes em mergulho, outras vezes através das redes, e também dentro da água estão a história da ilha. O Índico é um imenso mar que desde há 2000 anos tem sido percorrido por as mais diversas culturas. Toda aquela zona da Península Indiana, da zona mais longe das várias ilhas, incluindo os próprios chineses que foram durante a dinastia, o Grande Império do Meio, foram até à ilha de Moçambique, embora não tenham deixado grandes testemunhos. Não há dúvida que as principais influências que hoje vivemos nessa zona no Índico são da cultura Swahili, portanto a cultura islamizada em confronto com as sociedades africanas, que ocorre a partir do século, sobretudo a partir do século XI, e das culturas europeias, sobretudo com os portugueses e depois com os ingleses, que ocupam toda esta zona da costa oriental de África. E isso acontece exatamente no primeiro momento da globalização, que é o movimento de expansão europeia para o Índico, e portanto é a primeira vez que os vários continentes se encontram ligados. Evidentemente que nos últimos anos, sobretudo no século XX, esse movimento de globalização ganha força, ganha amplitude, e Moçambique está no centro dessa globalização, seja primeiro através das querelas entre os ingleses e os alemães na África do Sul, seja posteriormente entre os confrontos leste-oeste, pelos vários alinhamentos entre a África Austral e as colónias brancas da África do Sul, da Rodésia, contra a grande vaga independentista que surge no pós-guerra, e portanto aí a África, e particularmente Moçambique, está no centro desta globalização. Mas essa globalização é hoje uma globalização também cultural, e Moçambique, a ilha de Moçambique, foi desde sempre um ponto de comunicação entre culturas. E é esta riqueza e esta diversidade que lhe permite hoje ter uma cultura que eu costumo dizer que é uma cultura híbrida, onde se verifica aquilo que nós chamamos a interculturalidade. A interculturalidade são várias culturas que dialogam entre si, criando elas próprias uma nova maneira de estar, uma nova cultura, uma nova identidade. Por exemplo, na existência de destroços, como o caso de Nossa Senhora da Conceição, que é uma nau portuguesa que é afundada no âmbito de uma guerra que os portugueses têm com os holandeses, no âmbito deste fenómeno da globalização, pouco tem a ver com os moçambicanos que vivem hoje na ilha. Mas, na verdade, eles sabem, e estão ao longo dos últimos 20 anos, muito através destas campanhas desenvolvidas pela Unesco, estão muito conscientes de que a riqueza do seu passado é um recurso muito importante. Portanto, não é algo que esteja muito distante.
Eles, pelo contrário, têm uma consciência muito forte da sua identidade como cultura específica. Por exemplo, a estátua de Vasco da Gama, que está erigida à porta do museu, foi colocada lá, novamente, depois de ter sido apiada a seguir à independência, por vontade dos habitantes da ilha de Moçambique. Portanto, há vários elementos que demonstram que eles convivem com uma identidade híbrida, que é uma identidade construída já após a independência de Moçambique, é uma identidade moçambicana, mas que integra elementos de todas as comunidades que por lá passaram. E eles convivem com isto, têm consciência desta diversidade e são capazes de estar, por exemplo, a apreciar uma sessão do tufo, ao mesmo tempo que estão a beber uma cerveja, que são elementos de culturas diferentes e que eles absorvem e tomam como suas, usando o célebre cofió na cabeça. Portanto, tudo isto existe na ilha de Moçambique e é um dos pontos da atração com que eles vivem e sobrevivem no dia-a-dia. Em relação às pessoas que habitam na ilha mesmo, há, de facto, também uma certa diversidade. Eles têm uma cultura muito própria. O habitante da ilha, e de uma maneira geral da sua envolvente, o mussuri, do lumbo, distingue-se muito do africano, dos macuas ou dos macondes que vivem já nas terras mais próximas de Nampula. Porque têm este contacto com o mundo do Índico. Portanto, eles são simultaneamente agricultores, mas são também comerciantes e pescadores. E, portanto, nesse sentido, criaram ali uma cultura muito própria, que é muito exclusiva daquele microcosmos que é a ilha de Moçambique, com várias religiões. Por exemplo, nós, ao longo do dia, observamos na ilha o tradicional chamada oração muçulmana, mas, ao mesmo tempo, ouvimos também os sinos cristãos a chamarem para a missa às 7 da tarde. Muito menos intenso, porque são muito mais os muçulmanos do que os cristãos, mas eles convivem e se não tivermos muita atenção, muitas vezes não percebemos estas nuances. Se hoje os ritmos nada têm a ver com os que Vasco da Gama experimentou, a sensação mantém-se. A subida e a descida das marés marca o fim e o início dos ciclos de vida da ilha e dos seus habitantes. A cultura portuguesa está aqui exposta num museu a céu aberto, mas muito do que se sente é fruto do cruzamento histórico de muitas culturas ricas. E quantas mais chegarem nas marés, mais diverso será o destino desta ilha mítica. As pessoas da ilha de Moçambique são pessoas que vão e que vêm. Ou seja, nós encontramos vários grupos que, por exemplo, há um grupo de africanos muito importante que vem para a ilha nos anos 80 e 90 como resultado da guerra civil que avassalou o país. Eles vêm à ilha procurar um refúgio. E tal como vieram, hoje podem partir à procura de melhores lugares. Mas a ilha também é uma ilha de pescadores. Os pescadores são a marca mais importante. É a grande imagem que nós podemos observar são os barcos de pesca. São também os homens do comércio.
os habitantes da ilha são comerciantes. Eles viajam, vão até Zanzíbar, vão para sul até Quelimane, até Sofala. Portanto, são comerciantes que nas suas embarcações se deslocam. Mas também são os europeus que lá vivem. Muitos deles que vêm por causa da Unesco, da classificação como Património da Humanidade. São também os turistas, porque eles, mesmo por 4 ou 5 dias que estejam na ilha, também fazem parte da ilha. Os meus avós, bisavós, tetravós são daqui, ok? Somos africanos, não é? Muitos deles da ilha, mas, por exemplo, a minha avó era de Angoches, mas veio pequenina para a ilha de Moçambique. Tenho família em Angoches que eram régulo, e é ainda da linhagem de régulos em Angoches. Portanto, nós somos africanos, principalmente africanos, naturais da ilha de Moçambique. E temos raízes, quer dizer, temos descendência de outros, né? Mas nós somos africanos. No meu tempo de criança, por exemplo, desde a pesca que nós pescávamos, eu até tenho dito que já encomendei uma linha de pesca e um anzol para sentir a sensação que eu tinha, não é? Antes de ir ali à pesca, vamos ter a ponte pronta e era um dos sítios onde nós íamos pescar. A pesca de fio e anzol e a pesca de arpão que íamos pescar. E vou mandar fazer um arpão só para sentir a sensação que sentia quando andávamos todos nós, crianças, meninas e rapazes, aí na pesca, pescávamos às vezes até à mão, né? Fazíamos um cerco onde tivesse peixe e conseguíamos apanhar. Isso era um divertimento todos os dias. Nós até somos conhecidos como naparreias. São meninos da praia, que na verdade saíamos, e estes naparreias existem até hoje, né? Nós éramos naparreias do passado, hoje são outros naparreias, mas a vida aqui é uma vida livre para a juventude. Eu costumo dizer muitas vezes que nós somos pássaros, crianças, somos uns pássaros, estamos à solta, não estamos numa gaiola, não é? E isso é muito importante e marca-nos. Na minha infância, o turismo, quase que nem se ouvia falar no turismo. As pessoas circulavam, né? Mas não era em turismo propriamente dito. Hoje existe o turismo aqui em Moçambique e então noutras cidades o turismo desenvolveu bastante. Aqui na ilha é um turismo em embrião que espero que daqui a 5 anos já seja um destino turístico mesmo, a ilha de Moçambique. No aspecto cultural, a ilha é rica nisso, não é? Grupos seculares, alguns, de canto e dança, ainda existem. Agora, o que eu, na minha ótica, devíamos incentivar ainda mais a nível de escolas. Essas atividades culturais, talvez indo buscar aqueles mestres e aquelas mestras que estão anos e anos para ensinar os nossos jovens nas escolas. Estes fenómenos da cultura e do desenvolvimento pode-se observar, por exemplo, no caso do tufo. O tufo é uma dança tradicional. Ela era uma dança africana, uma dança de iniciação das mulheres. No tempo do colonial, os colonos, os portugueses nos anos 60, à medida que querem criar da ilha um espaço turístico, vão à procura de manifestações que na altura se chamavam manifestações folclóricas. E entre várias danças apanham os grupos de tufo que vão passar a atuar como grupos folclóricos. E, portanto, aquelas funções tradicionais de grupos de iniciação passam a ser formatados como espetáculo. E hoje o que nós observamos foi que, após a independência, esses grupos mantiveram a sua estrutura como grupos de acolhimento. Portanto, cada vez que há um grupo de personalidades que vai à ilha, vai um grupo
de tufo, ou a Estrela Vermelha, ou há 2 ou 3 grupos na ilha, e vão atuar, normalmente até com uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de bem-aja, como se costuma dizer, e dançam. Portanto, são danças muito ensaiadas, muito preparadas para o espetáculo, mas não deixam, por isso mesmo, também de ser danças originais e danças que são importantes continuarem a ser trabalhadas como espetáculo, não é? A Consolação é apenas um dos muitos segredos que a ilha de Moçambique guarda. Debaixo de água repousam tesouros e belezas naturais por conhecer, mas em cima das ondas estão pedaços de história e gentes com muito para contar. Local mítico que antecipou a era da globalização, a ilha ainda vai demorar a revelar todos os seus segredos.